Estamos aqui para falar um pouco sobre a aplicação de um projeto do Colégio Guilherme Dumont Vilares em parceria com o Grupo Positivo, que é o projeto Inventura, né? Esse projeto está sendo comandado na escola pela professora Ângela, que está por aqui, a professora Fernanda e eu, que faço assessoria em matemática. Então, nessa conversa que acontece aqui no meio de toda a feira, a gente quer trazer para vocês um pouco da experiência que tivemos com a utilização desse dispositivo, que é o projeto Inventura. Bom, o que a gente pretende mostrar nesses breves 15 minutos é que essa inovação que vem da tecnologia, ela nos garantiu na escola um olhar mais atento à BNCC e também a possibilidade da interdisciplinaridade apresentada de uma forma diferente, que seria a matemática como centro do processo, o que acontece raramente na escola. Quando nos convidam para um processo interdisciplinar, a gente dá conta de pesquisa, de gráfico, de traçado de figuras, e aqui o nosso papel foi um papel de protagonista verdadeiro. Está sendo um papel de protagonista verdadeiro e liderado pela professora Fernanda, que cuida do projeto dentro da sala de aula. Bom, o Positivo fez uma coisa interessante. Eles, antes de lançarem a coleção como um todo no mercado, escolheram algumas escolas e algumas escolas se inscreveram para aplicar esse projeto. Nós fomos um dos escolhidos e estamos aplicando num conjunto de alunos de 6º ano, né, ocupando uma das aulas semanais de matemática para trabalhar o projeto Inventura. Aqui vocês têm aí uma foto dos nossos queridos alunos aí, que são também responsáveis pela produção desse material que está aqui na frente, que é uma das primeiras produções que a gente já teve com a aplicação desse projeto. Bom, o que a escola pensou quando foi convidada a participar dessa mostra? Nós temos aí um documento em implantação, que é a BNCC. A escola escolheu a matemática como centro irradiador desse processo. E aí, o projeto Inventura foi aquele que deslanchou essa possibilidade. Se a gente olhar para a BNCC, para nós matemáticos, tem uma grande novidade que, embora fosse do nosso conteúdo, nós não trabalhamos de uma forma mais clara e mais evidente. E a BNCC traz isso com a obrigatoriedade do documento oficial do Brasil. Então, eu trouxe aqui 3 dos objetivos de aprendizagem que constam do 6º ano, que é a série em que a gente aplicou esse projeto, né, que dizem respeito à construção de algoritmos e fluxograma. E aí a parceria com a tecnologia é fundamental. Por quê? Sai do terreno da matemática, entra num terreno prático e volta como embasamento teórico para os alunos construírem esse dispositivo em qualquer conteúdo que eles vão trabalhar. É uma forma de organização do conhecimento muito importante em qualquer das faixas etárias. Vocês estão percebendo que em 3 blocos de objetos de conhecimento, essa habilidade ela aparece. No primeiro bloco, quando você fala aí de números, e na resolução de problemas, o algoritmo e o fluxograma como instrumentos importantes. Quando você, no segundo item, tem um estudo de medidas e de geometria, você pode abrir mão de todo outro tipo de organização e fazer a sua síntese conceitual por meio de fluxogramas e algoritmos. E essa palavra algoritmo, ela era aplicada só no sentido de sinônimo de fazer conta, ou de dispositivo para fazer conta.
E hoje a BNCC nos traz como um descritivo do que é necessário para se chegar a um resultado, não só de cálculo, como de qualquer objeto da matemática e até de outras disciplinas. Quais foram já as nossas primeiras conquistas? Por exemplo, se a gente pegar a primeira parte desse projeto, adequado ao 6º ano, o que os alunos discutiram foi o que é um computador, né? Nem nós adultos, que não somos originários dessa época, nos confundimos e não temos a certeza se uma roleta que passamos para entrar num evento é um computador, se o próprio celular é um computador. E essa discussão se torna muito interessante, que você traz a possibilidade dos conhecimentos que os alunos já têm pela vivência diária, como nativos digitais, e você organiza isso. Então, a professora Fernanda fez um debate, o que é computador e o que não é computador. E eles chegaram a uma conclusão conceitual bastante precisa. Num outro determinado momento, vamos montar um jogo matemático. E aí começa a vivência efetiva com trabalho de variáveis. Quem está trabalhando com a BNCC em matemática deve ter percebido que a álgebra, que antes se iniciava como eixo no 8º ano, hoje faz parte da base desde o ensino fundamental, anos iniciais. E isso é muito importante. É chamada de pré-álgebra essa intenção educativa que a BNCC nos traz. Quando esse aluno chegar ao 8º ano, nós teremos aí um cidadão algébrico muito mais qualificado. E o professor com uma facilidade maior para trabalhar com os tais polinômios, com as tais equações, que já são de praxe na educação brasileira. Bom, a partir disso, eu gostaria de colocar o que para nós foram destaques do projeto. O primeiro deles, a interdisciplinaridade a partir da matemática, né? Esse é um fato novo e que nos envaidece. Fernanda se sentiu aí super professora, porque ela articulou, a partir do Inventura, a possibilidade de uma visão diferenciada da matemática. Quantos projetos interdisciplinares as escolas já fazem, né? Desde aquele projeto super aberto, Água, em que o professor de matemática é colocado num lugar para medir o volume de uma piscina, e que não é o nosso lugar, né? Até um projeto mais específico de quais são as relações entre as profissões. E aí o profissional, o professor de matemática, é convidado a dar a mão para a engenharia. E a matemática não é só ligada à engenharia. Um segundo ponto é trazer a matemática como linguagem e instrumento. Quando a gente fala de algoritmo, nós estamos falando de linguagem matemática e que se transforma uma ótima ferramenta, que é a síntese de todos os passos para se resolver alguma coisa, para se medir alguma coisa, para se levantar dados, que é o fluxograma. Então, esse é um outro diferencial. E o mais importante é uma integração natural. Na nossa escola, não precisamos, para desenvolver esse projeto, grandes reuniões, juntando todos os professores e pensando naquele dia futuro que nós todos daríamos as mãos e, unidos, resolveríamos determinado problema que acarretaria a aplicação de um projeto. Não, foi uma coisa tranquila. Fernanda pouco se encontrou com o nosso professor de arte, com a nossa professora de língua portuguesa. Mas toda a organização desse projeto deu uma facilidade maior para que os membros da nossa equipe pudessem não se juntar com mãos dadas, marcar horário e vai ter que ser naquela aula, naquele momento e todo mundo junto.
De repente, existe um trabalho bem bacana no projeto, que é trabalhar com texto narrativo. Então, a gente procurou a coordenação de língua portuguesa, colocamos como seria a participação dessa disciplina no projeto e, rapidamente, articulamos essa interdisciplinaridade entre matemática e português. Porque, no final, nós vamos fazer uma pequena montagem com esse texto narrativo e com cenários que serão organizados pela nossa disciplina de arte. E nós temos aqui, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre eles, alguns protótipos que poderão ser utilizados. Bom, então aquela ideia de um por todos e todos por um valeu para a aplicação desse projeto. Aliás, está valendo, porque essa amostra vai terminar agora em junho, quando a gente vai terminar o grupo de aulas aplicando a coleção Inventura. Bom, quais foram os primeiros produtos? Veja bem que a gente começou em abril, nós estamos no segundo mês da aplicação do projeto. O primeiro produto foi, efetivamente, já trabalhar os nossos alunos e preparar os nossos alunos para a construção de algoritmo. Eu coloquei ali um algoritmo que não é da produção ainda do grupo, mas é a base em que estamos estudando. Na nossa escola, além de todas as definições da BNCC, o algoritmo está sendo um importante instrumento para a gente avaliar os nossos alunos mediados, os nossos alunos com necessidades especiais. Então, o grupo constrói o algoritmo, constrói o fluxograma e os nossos alunos mediados utilizam esse mecanismo na hora da prova, na hora das avaliações. Portanto, o Inventura, nesse aspecto, ele veio a compor a ideia que a escola já tinha. E está sendo uma experiência bem interessante e que a gente pode detalhar em outra ocasião. Um segundo produto é esse que vocês têm ao vivo aqui. A produção de mini totens, colocando aí mensagens afirmativas em relação à paz, né? Então, nós temos aqui uma aluna dizendo, né, que é muito mais fácil, nós somos capazes de produzirmos a paz, né? E eles passaram pela programação trabalhada na aula de matemática para essa placa que consta do livro do Inventura. Cada um dos alunos recebe essa placa é programada no computador e esse programa tem diversas aplicações. Então, a primeira que a gente fez foi expor essas mensagens por meio dessas placas em totens que estão ali na portaria da nossa escola, incentivando essa moçada aí a pensar num mundo melhor. Temos um obstáculo, o tamanho físico da placa, né? Ela é uma placa pequena que ela vem embutida no livro. E os alunos passaram, por meio de programação, o conteúdo dessa placa, letra a letra, que vai aparecendo aí, rodando nesses totens, certo? Então, isso aqui é uma preparação para o futuro cenário e para as futuras aplicações em arte que iremos fazer. E o terceiro eixo foi a produção desse texto narrativo, que mais tarde, nas aulas finais da aplicação do projeto, serão integrados, né? E os alunos farão, desde o estudo de raciocínio que o texto narrativo tem, até a composição. Veja bem que, apesar de ser um projeto super tecnológico, ele não abre mão de outros recursos, como a produção escrita de um aluno. Então, esse grupo de alunos já propôs um primeiro texto e esse texto vai fazer parte aí da encenação que farão ao final. Ok? Então, vocês têm aí uma ideia de como os alunos estão trabalhando. Nesse momento, o recurso da tecnologia ficou secundário e nós já temos a primeira produção
feita em grupo, avaliada pela professora e que compôs muito certo com o conteúdo que a professora Lúcia estava trabalhando naquele momento. Então, a professora Fernanda trabalhou no laboratório de informática, trabalhou com as placas. O nosso professor de arte fez a mesma coisa nas suas aulas e isso tudo será integrado ao final do projeto. Bom, queria apresentar aqui a nossa equipe. Alguns deles estão presentes aqui no estande e são eles que estão dando vida ao projeto na sala de aula. E eu acho que ele também veio a compor com o nosso objetivo, o objetivo da nossa escola. Então, o projeto Inventura tem tudo a ver com Guilherme Dumont Vilares. Nós temos um olhar para o estudante, acreditando nesse novo olhar que o estudante nos traz e instruindo para um novo saber. E vocês sabem que esse novo está mudando a cada dia. E acho que essa é uma contribuição e uma perspectiva que a escola tem e que o projeto Inventura veio a casar. Ok? Então, fica aí a dica, né? Trabalhar com a tecnologia, mas dentro da sala de aula, integrando outras ferramentas e outros recursos. E puxando a brasa para a nossa sardinha, minha e da Fernanda, trazendo a matemática como protagonista. Ok? Muito obrigado.